Vamos parar de ficar patinando na autoestima e, de fato, iniciar a construção de uma autoestima que vai te levar para lugares que você deseja. Eu tô aqui hoje para te trazer um pouquinho mais de conhecimento e assim você aplicar no seu autoconhecimento e viver, de fato, relacionamentos recíprocos e saudáveis. Então, para isso, primeiro eu preciso te explicar como que funciona essa questão da construção da sua autoestima. A gente vai usar como referência uma pirâmide que se chama Pirâmide de Maslow. Ela foi criada por um psicólogo norte-americano. Essa pirâmide, na verdade, ela cria a ideia de que todo ser humano busca uma autorrealização. E essa autorrealização, ela só de fato acontece quando você consegue atender algumas necessidades até chegar nela. E a autoestima é uma dessas necessidades. Então, o que será que vem antes da autoestima, que faz a gente chegar na nossa autorrealização? Lá na pirâmide de Maslow, a primeira necessidade que deve ser atendida no ser humano são as necessidades fisiológicas, ou seja, comida, bebida, você conseguir manter o seu corpo vivo. Essa é a base da pirâmide. Depois das necessidades fisiológicas, vem as necessidades de segurança, ou seja, moradia, segurança no seu emprego, segurança financeira, como você se sente a nível de segurança. A terceira etapa é a etapa social, como você se sente em relação aos seus relacionamentos. Então, quando você vai para o mundo, né? Você, até ali, você está atendendo às suas necessidades como indivíduo, para você estar vivo, né? Tanto fisiologicamente como de segurança, para você se preservar. E aí, depois que você atende essas necessidades, você está pronto para buscar a demanda, buscar a resposta das suas necessidades sociais. E aí chega nos relacionamentos. E finalmente chegamos na etapa de você atender às suas necessidades de estima. O que seria uma necessidade de estima? É você entender que você pode confiar no outro, que o outro pode confiar em você, que você é um ser respeitado e que você também pode respeitar o outro. Aqui nessa necessidade entra aquele movimento de você conseguir estimar o outro, ou seja, você ter um apreço pelo outro. E aí eu vou ler para você qual é o significado dessa palavra estima. A palavra estima significa sentimento de carinho ou de apreço em relação a alguém. Admiração e respeito que se sente por alguém, advindos do reconhecimento do seu valor moral, profissional, enfim, do valor daquela pessoa para você. Então, quando você chega nessa etapa da estima, a gente está falando aqui do teu alto valor, como você é valorizado e como você valoriza o outro também. E é nesse ponto que a gente está trabalhando aqui nesse vídeo. Qual é a grande questão, né? Vocês perceberam que até chegar nessa etapa de respeito, admiração, confiança, foi necessário atender a necessidade do teu corpo físico, alimento, né? Entra também sono, sexo, descanso. Depois dessa necessidade do teu corpo físico, começa a entrar a necessidade de segurança. Então, uma moradia confortável, uma vida financeira minimamente estável, para você se sentir seguro. E depois ainda vem os seus relacionamentos, que é o seu social, né? É quando você sai do teu mundo, do teu casulo e começa a se relacionar com outras pessoas. Isso, na teoria, é bem funcional, digamos assim, né? Mas e na prática? Será que quando você vai lá para a terceira etapa, que é do seu social, você está com todas as suas necessidades fisiológicas atendidas? Você está com o teu corpo descansado, você está bem alimentada, você está com seu sono atualizado. E quando você vai para a sua autoestima e você olha lá para a sua necessidade de segurança e vê que o teu financeiro está totalmente desestabilizado. Então vocês conseguem entender que na prática essas necessidades elas precisam ser atendidas meio que simultaneamente para você conseguir chegar lá na sua autoestima. Quando isso não acontece, a tua autoestima está o quê? Quebrada. Então, o que é importante vocês entenderem? Que essa construção da autoestima é muito mais do que você se olhar no espelho e se sentir bonita. A construção da sua autoestima é muito mais do que você receber um elogio de alguém. Vocês conseguem entender isso? Então, o que é necessário pra gente, enquanto mulher, trabalhar na construção da nossa autoestima? É o que eu sempre falo, é a gente se colocar em primeiro lugar. Porque quando você tem essa ação de se colocar em primeiro lugar, você começa a entender a importância de você atender às suas necessidades. Então, eu tô cansada. E aí, o que você vai fazer? Você vai aceitar mais uma tarefa de alguém que tá te demandando? Se você não tá conseguindo nem atender a sua necessidade básica, que é a base da pirâmide, entende? Alguém tá precisando da sua ajuda financeira. E você tá ali no teu limite. Você vai tirar do seu para poder dar para o outro, e aí você vai quebrar a etapa da sua base, a segunda etapa lá da construção da pirâmide, que é o quê? A segurança financeira. Então, entender que
encontrar esse caminho, esse equilíbrio entre quem é você para o outro, quem é você para você mesma, é exatamente através desse movimento de você se colocar em primeiro lugar. A etapa do social, ela só vai acontecer quando você, de forma equilibrada, harmoniosa, quando você conseguir atender a necessidade do fisiológico e da segurança. E aí não faz sentido, porque aí você vai pronta para se relacionar, você vai segura, você vai confiante. E quando você vai se relacionar, o que acontece? Você valida o que você já construiu e o seu valor. E quando você valida o seu valor, o que você consegue? Ir para a etapa da autoestima. Então, eu entendo que hoje, né, eu percebo muitas mulheres que elas não sabem nem por onde começar. Não sabem nem como fazer para enxergar. Tá, Jamile, ok, é lindo na teoria, né? Como a gente falou antes. Mas na prática, o que é necessário fazer? O primeiro passo é você entender de fato aonde você está, né? Qual é a etapa que você não está conseguindo atender essa necessidade e como que você faz para começar a atender essa necessidade e aí sim chegar nesse lugar de uma autoestima bem trabalhada, bem construída, firme. É muito importante dizer também que esse processo, né, da autorrealização é algo constante. Não é algo que você chega lá no topo, né, passou por todas as etapas, atendeu todas as demandas e chegou na sua autorrealização e acabou. Não. Isso é algo constante que precisa ser trabalhado. Então, se hoje você olha para a sua vida e você está se sentindo desorientada nesse caminho da construção da sua autoestima, você tem a possibilidade de acessar uma ferramenta que eu utilizo dentro da mentoria, aonde eu trago exatamente qual é o ponto que está em desequilíbrio na sua vida e qual é o outro ponto que vai te ajudar a trazer esse equilíbrio. Então, se faz sentido isso para você e hoje você percebe que está mais do que na hora de você construir uma autoestima sólida, firme, onde te permite viver seus relacionamentos, trazer segurança na tua vida, atender suas necessidades básicas e finalmente chegar na sua autorrealização, vou deixar um link aqui embaixo na descrição, que é o link de acesso à comunidade Mulher Admirável. Então é só você clicar lá, é um link de uma comunidade que é gratuita, exclusiva para mulheres, é só você clicar lá. E assim que você entrar, você vai mandar uma mensagem dizendo que veio através desse vídeo do YouTube, que eu vou te mandar um arquivo em PDF com uma tarefa que vai te ajudar nesse processo de descobrir o que está acontecendo na sua vida, como você pode se resgatar e construir de fato a sua autoestima, tá bom? Beijos.